Olá, tudo bem? O Direto ao Ponto já está no ar. Grato a você que nos recebe a cada edição, confiante na independência da opinião sobre os assuntos aqui debatidos. Nesta edição do Direto ao Ponto, destacamos: contas de energia elétrica vão subir ainda mais que os 17,5% definidos para outubro. Banco poderá ter de reparar vítimas de assaltos em suas dependências. Agentes que atuaram em redução de crimes no estado de São Paulo receberão bônus. Santa Casa fica sem equipe médica de urologia oncológica e Votorantim reduz expediente da prefeitura. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil e família. Elias Marguno, coordenador do Observatório Social de Sorocaba. E Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, representante da OAB Sorocaba. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou uma nova metodologia tarifária que aumentará ainda mais o reajuste nas contas de luz, que no caso de Sorocaba já estava previsto para o mês que vem. Em julho, a ANEEL havia aprovado um aumento de 17,57% nas tarifas da CPFL Piratininga, que atende Sorocaba e outros 26 municípios do estado de São Paulo. Mas uma nova decisão tomada pode elevar esse reajuste que em até 8%, ou seja, a elevação pode chegar a 25,5%. Doutor Ézio Vestina, satisfação imensa tê-lo conosco na nossa tribuna de formadores de opinião. Assim não dá, doutor Vestina. Oliveira, isso é a casa da mãe Joana, né? Cada um fala o que quer, ninguém resolve. A mulher chegou a falar nas eleições que nem que a vaca tossisse, a energia elétrica subiria. Nossa, nós não subimos, né? Nós demos um salto aí, foi de elevador, não subiu nem pela escada. Então, isso vem causando, e quando você sobe energia elétrica, quando você sobe o petróleo, desencadeia o aumento de tudo, porque na produção é energia elétrica, no transporte é o petróleo. Isso vai acabar gerando o quê? O aumento na alimentação. A classe média é que vai pagar esta conta, né? Nós estamos vendo aí na televisão, sem fazer propaganda para ninguém, que já falam, você vai pagar essa conta. Eu já estou pagando e vou pagar mais ainda. Eu acredito que os meus amigos aqui de bancada também vão pagar. Definindo, doutor Ézio Vestina. Definindo, nós teríamos que pensar numa forma séria de mudar essas questões e não simplesmente ficar à mercê de um grupo político que faz o que quer com o Brasil. Elias Marguno, satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez na nossa tribuna. Elias, o empresariado, ele quando vê esse tipo de situação, essa falta de confiança na fala principalmente do governante de plantão no Palácio do Planalto, não cria uma instabilidade, visto que nos últimos anos a presidente Dilma Rousseff inclusive anunciou redução nos valores, visando dar uma maior flexibilidade para o setor industrial, ou seja, reduzir custos da máquina de uma maneira geral, e agora aumento. A gente tem que dar risada nesse país. O doutor Ézio aqui também começou dando risada e eu vou dar mais risada ainda. Quem era o garoto propaganda da presidente da República para falar em energia elétrica, que ia reduzir, foi à televisão, fez um escarcéu danado? Nada mais do que o presidente da Fiesp, o maior representante dos empresários do estado de São Paulo. Quando você tem um presidente da Fiesp que está agregado ao partido político, onde está o maior volume de corruptos nesse país, vem puxar o saco, essa é a palavra verdadeira, é um termo pesado, mas é isso, puxar o saco da presidente da República, achando que vai tirar alguma coisa, depois vem como candidato a governador, e agora vem lá dizer mansinho, que
os empresários não aguentam os impostos, os empresários não aguentam impostos. O cidadão nem empresa tem, nem uma quantidade de funcionários tem, e é presidente da Fiesp. Então, eu acho que esse país está um teatro onde nós temos gente gozando da população. A verdade é essa, estão gozando da população e nós estamos aí de palhaço. Então, o que o cidadão tem que fazer? Eu, por exemplo, sou um voluntário do Observatório Social do Brasil e com muito orgulho, porque nós estamos fazendo verificação de contas em municípios para poder baixar essa bagunça. Municípios que estão gastando demais. Por exemplo, a cidade de Sorocaba, merenda escolar gastando muito, cortando aqui, cortando ali. Tem que dar cartão vermelho para então, essa turma, né? É cartão vermelho, Elias. gente, é cartão vermelho. Então, o povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais. Então, o povo tem que se unir mesmo, continuar fazendo pressão, porque a gente não está mais aguentando. Essa que é a verdade. Doutor Claudinei Fernando Machado, satisfação imensa mais uma vez na nossa tribuna de formadores. Eu vi aqui uma representação da sociedade. Doutor Ézio Vestina, eu vi falando mais sobre aquele aspecto popular, povo, sentimento do que a população está sentindo. Olhei para o Ézio Vestina, para o Elias Marguno, tive a interpretação do empresariado que sofre uma alta carga tributária e vem aí mais aumento na linha de produção desse país. Agora eu coloco o doutor diante dessa situação, dessas duas personalidades, Ézio Vestina e Elias Marguno, para fazer o seu comentário, análise diante do que pode estar pensando a população com mais este aumento que vem aí, doutor. Veja, Oliveira e caros telespectadores aqui do nosso programa, a questão que você é colocada assim, na prática, é que, para quem acompanhou os debates da campanha eleitoral para a presidência da República, é de nos chocar efetivamente, porque o discurso está muito distante da realidade. Então, que isso sirva de lição para esses 6 milhões de brasileiros, né, que fizeram a diferença nessa eleição, e para todos aqueles outros que também votaram na mentirosa de plantão, que nós temos que também ter um pouquinho, vamos dizer assim, nós brasileiros honrados que trabalhamos honestamente, nós estamos sendo aviltados todos os dias desde a eleição, porque é uma mentira que a cada dia por ato de governo ela vem sendo desmascarada pelo nosso dia a dia, pela realidade que nós estamos sendo submetidos. Parafraseando uma grande personalidade do jornalismo, é uma vergonha uma coisa dessa. A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei do deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, que torna expressa a responsabilidade das instituições financeiras em reparar, independentemente de culpa, os danos morais e materiais resultantes de furtos, explosões e disparo de armas de fogo em suas dependências. Elias Marguno, a cada dia que a gente amanhece, você dorme, e quando amanhece, a notícia, principalmente no rádio e logo após na TV, é de explosões durante a madrugada, furtos que ocorreram durante o horário do expediente, e as agências bancárias parece que pouco se importam com a questão da segurança dos seus clientes. Eu não posso revelar a fonte, mas eu sei que os bancos não têm interesse em ter segurança em suas dependências. Isso me foi revelado, eu fiquei surpreso, mas eu acho o seguinte: os bancos são os que mais ganham nesse país. Essa fonte, ela justificou para você qual o motivo que o não, banco justificou? Não, diz que o motivo é o seguinte: o que acontece aí, esses roubos, tudo, é muito menor em termos de gastos do que se efetivamente eles forem fazer um aparato. A justificativa é essa, de for fazer um aparato. Mas eu, como cidadão, eu vejo a coisa um pouco mais além. Eu acho o seguinte: a questão do banco ser assaltado e também o cidadão ser assaltado, nós somos assaltados todo dia pelo banco. Diante disso, se nós somos assaltados todo dia pelo banco,
o banco, mais do que ninguém, tem que pagar a conta. Agora, só que eu quero registrar o seguinte: ser assaltado todo dia pelos bancos é um caso de polícia. E o governo não faz nada com isso. Que 200%, 300% de juros é uma vergonha. Então, eu acho que isso é uma das razões que baliza todo esse processo. Doutor Claudinei. Rapidamente, se ocorre um acidente com um usuário de um ônibus, com um usuário de um avião, as empresas que estão ali prestando aquele serviço, elas são compelidas juridicamente a indenizar aquelas pessoas. Então, nada mais lógico, nada mais justo que aquela pessoa que está dentro do banco, se ela sofre uma ação, mesmo sendo uma ação criminosa cometida por outro, por terceiro, aí o banco, que fatura horrores, como disse o Elias, e com muita propriedade, aliás, ele também tem que ser compelido a indenizar os clientes. Me permita, doutor Claudinei, foi delegado de polícia, hoje é um brilhante advogado. Doutor Ézio Vestina foi militar, sargento da Polícia Militar. Eu pergunto ao doutor Ézio Vestina, como que a polícia se vê diante de um cenário como este, em que a cada dia são furtos, explosões a caixas eletrônicos, doutor Ézio Vestina, sem muitas ferramentas para poder agir? Oliveira, eu gosto de falar sobre a polícia, mas eu gostaria de fazer primeiro um reparo sobre a própria legislação. Sim. Se você me permite, claro, já que os colegas... Claro. De boas intenções, o inferno está lotado. Então, é o seguinte, eu vejo com um pouco de ressalva este projeto de lei. Certo. Por quê? Nós não precisamos desta lei na exata proporção que nós já temos um Código de Consumidor que trata especificamente desta questão. Uhum. Eu vejo que esta lei, Oliveira Júnior, vem muito mais para atender os interesses do banco do que exatamente para atender os clientes. Por quê? Por quê? Porque, veja bem, se a legislação vem falando que é para os bancos responderem dentro das suas agências, não precisa, já existe. Eu já ganhei um processo nesse sentido na década de 1990, eu ganhei um processo aí, porque já tinha o Código Consumidor. O que acontece? Isso aqui é para tirar a responsabilidade dos bancos fora de suas agências, que é onde os tribunais já estão pegando. A saidinha de banco, os tribunais já estão. E essa lei vem talvez para atender os interesses dos bancos. Bom, como que a polícia vê isso? A polícia está desarmada, a polícia está desmontada, ela não consegue agir. Cada vez que ela vai agir, o Estado vem e fala: não, vocês não podem trabalhar, deixa os bandidos que ajam. Depois do intervalo, você confere. Votorantim reduz expediente da Prefeitura. E o assunto que merece destaque na ótica dos nossos formadores de opinião. O Direto ao Ponto volta já. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança.
Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, está sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Direto ao ponto, de volta, aqui o debate, a análise dos principais fatos que envolvem toda a sociedade. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil e família. Elias Marguno, coordenador do Observatório Social de Sorocaba. E Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, representante da OAB Sorocaba. E a Prefeitura de Votorantim terá seu expediente reduzido e funcionará apenas das 12 às 18 horas como medida para contenção de despesas. A mudança foi formalizada em decreto assinado pelo prefeito Erinaldo Alves da Silva. O documento ele estabelece, a partir do dia 1º de outubro da próxima quinta-feira, normas e medidas de contratação de custos. Doutor Ézio Vestina, nós acompanhamos a fala do prefeito de Votorantim, Erinaldo Alves da Silva, há praticamente 15 dias no Jornal da Cidade da Rádio Cacique Estadão, quando ele já antecipava esta possibilidade, ele ainda tentava fazer uso de outras ferramentas para não implantar esse sistema, mas parece que, diante do cenário econômico, não foi possível. Ele teve que fazer uso dessa ferramenta. Oliveira, ainda ontem nós tivemos oportunidade de conversar com o prefeito Erinaldo e ele falava para nós no ar, não é segredo para ninguém, foi ontem na rádio, que ele teve uma perda de 25% na arrecadação. E ele já anunciava isso quando ele trabalhava com uma perda de 17% da arrecadação. Então, o que a gente percebe é que não só ele, outras prefeituras já estão tomando esta providência também, é redução de custo. Diminui-se os horários de trabalho, diminui-se o cafezinho, diminui-se a conta de luz, de água. Tudo isso é forma de você evitar de gastar. Pelo menos não vai faltar para aquelas coisas que são mais urgentes, embora eu ache que vai acabar faltando. Pode haver um efeito cascata nisso daí, na sua visão? Pode. Outras prefeituras Não, já teve, ele mesmo já é um cascata, porque não foi ele não inaugurou nada. São Carlos já ou Rio Claro, alguma coisa assim. Já tinha. Então, esse efeito vai acontecer mesmo, outras prefeituras, e vai avançar para órgãos do Estado, a Polícia Militar mesmo, a Prefeitura de Sorocaba já tomou casas que estavam alugadas, que era da Polícia Militar, já teve uma redução nisso, já foi para o quartel,
as companhias, isso aí vai ser tudo um efeito cascata. Elis Marguno, na prática, essas medidas dão efeito prático? Elas funcionam, essas medidas que vêm sendo tomadas pelos chefes dos executivos, dos gestores, ou seja, tanto em Sorocaba, quanto na cidade de Votorantim, na cidade de Araçoiaba da Serra. No Brasil, você vê medidas sendo tomadas. Elas têm efeito prático? Vão resolver o problema da crise no país? Ou principalmente no caixa municipal? Não vai resolver. Não vai resolver porque, infelizmente, no nosso país, os nossos executivos, os políticos, eles não têm a prática de gestão pública. Ou seja, não interessa a eles fazer a gestão pública. O que é gestão pública? É gastar o dinheiro corretamente. Hoje podemos pegar qualquer cidade, não vou nem me referir a Votorantim, mas quando você começa a pegar cidades aqui com terceirização de médico, terceirização de merenda, terceirização disso e daquilo, nada mais é do que um contrato para que sobre dinheiro para a campanha política. Então, do ponto de vista de gestão pública, nós só vamos consertar esse país se nós mudarmos, fazermos uma reforma política decente, não essa brincadeira que PMDB, PSDB, esses partidos aí sem moral alguma estão tentando fazer no país. Nós precisamos ter uma gestão pública séria. Na hora que tiver uma gestão pública séria, a coisa funciona. Uma das coisas que está muito claro, todo cidadão está vendo aí, é funcionário de carreira acumulando carga, recebendo praticamente 2 salários. Temos casos em Sorocaba sobre isso. Funcionários comissionados que nessa hora devia estar sendo limpados da prefeitura em primeiro lugar, e que não é por quê? Porque são afiliados políticos. Então, essa história de que vai reduzir horário, vai reduzir isso, vai reduzir aquilo, é só para enganar o povo. Que a coisa vai ficar feia, vai, porque, como disse o doutor Claudinei, a partir do momento que você tem um mentiroso ex-presidente e uma mentirosa na presidência, nós estamos com o país naufragando e que precisa ser resolvido isso, e aí a gente tem até que elogiar o juiz Moro, as 10 medidas que estão aí para ser assinadas para a gente consertar esse país. Nós temos que trabalhar para consertar o país, temos que juntar o povo para poder acertar esse país. Em primeiro lugar, eu quero até colocar o seguinte: eu fico preocupado porque nem no tempo do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, eu ouvi as pessoas se pronunciarem com um determinado descrédito, ou seja, em relação ao chefe do executivo. E eu tenho ouvido isso numa crescente nos últimos dias na mídia, inclusive aqui agora... Infelizmente. É lamentável. A palavra mas, é essa. É lamentável, mas aí existe toda uma causa que deve ser estudada por porquê que a sociedade está se posicionando dessa maneira. Por outro lado, doutor Claudinei Fernando Machado, a minha pergunta, apesar do Elias e o doutor Vestina sinalizarem que, na visão deles, não teremos um efeito prático, não podemos desmerecer também a iniciativa desses chefes dos executivos. Ou seja, eles estão tentando acertar o seu caixa aqui, desconhecendo o rombo que está lá em cima. Pelo menos essa é a sinalização que eu visualizo. Não sei se é a sua leitura também em relação a essa questão. Bom, sendo direto, com relação à providência tomada pelo prefeito Erinaldo, você vê que efetivamente são medidas que até no primeiro momento elas guardam uma antipatia, porque reduz o horário de atendimento ao povo. Todavia, dentro daquilo que ele tem à mão, ele está lançando, tentando cortar a sangria. Agora, uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás é que a mentira tem a perna curta. No Brasil, eu aprendi mais uma coisa. No Brasil de hoje, desses 12 anos para trás, ele tem a perna curta, a língua presa e tem 9 dedos também. E, de outra banda, e segue pela sua sucessora, que também usa discursos que ninguém entende, e a única coisa que a gente entende é que nós estamos sendo convidados, mais uma vez, de uma forma compulsória, a pagar a conta. Cargos em comissão. O governo ele se nega a fazer o concurso público, que é para melhorar o atendimento da população, mas ele se nega também
a cortar os cargos em comissão. Aquele de livre nomeação, que, como disse o Elias, são cargos criados para acomodar os afiliados políticos. Então, o Brasil efetivamente está no mato sem cachorro, e porque os nossos governantes lhe faltam o que sobra para o trabalhador, que é vergonha na cara. Direto ao ponto, a nossa pauta livre, o assunto que merece destaque na ótica dos nossos formadores de opinião. O seu destaque, Elias? O meu destaque, ele vai para essa redução de vagas do Sabe Tudo que houve aqui em Sorocaba. E nós entendemos o seguinte: a educação, você que é telespectador aí em sua casa, você tem filhos, tem filhas, o que você ouve mais? Que as crianças precisam ser educadas, que as crianças precisam de escola. Isso é tão simples que parece que ninguém tem responsabilidade com isso. Agora, mais simples do que isso é que um país se desenvolve com educação. Os países desenvolvidos, por exemplo, Coreia do Sul, se desenvolveu em pouco tempo porque investiram na educação. No nosso país, na nossa cidade, o que nós estamos fazendo? Cortando educação, cortando oportunidades. E quando a gente pega na educação para cortar oportunidades, nós temos que dar um cartão vermelho para essas pessoas. Ou seja, você termina a semana dando um cartão vermelho para a administração municipal? Sem dúvida, eu termino dando um cartão vermelho e continuarei nessa maratona de cartão vermelho, porque mexeu com a educação, mexeu com a minha família, mexeu com os meus netos, mexeu com os meus vizinhos, com os meus amigos, e tenho certeza que todos eles sabem e devem e têm a obrigação de lutar pela educação. O assunto que merece destaque na nossa pauta livre, Dr. Claudinei Fernando Machado, seu destaque. Eu acho que o que ganha um destaque sem tamanho nessa semana é esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal em retirar das mãos do ministro Teório Zavascki e também, por consequência, das mãos do juiz Sérgio Moro, a parte das investigações da Operação Lava Jato. Essa medida, e colocando na mão do ministro Toffoli, que todo mundo sabe é o melhor e o maior advogado do PT, é uma medida que ela traz consigo um cheirinho de pizza no ar. Então, brasileiros e brasileiras, preparem-se para usar o nariz de palhaço, porque tudo indica que isso vai acontecer. Juristas, uma determinada linha de juristas, doutor Claudinei, eles dizem que essa concentração de poder nas mãos do juiz Moro, ela também não é benéfica para o sistema. Provavelmente são juristas que estão aí muito mais interessados em defender seus pareceres advindos com poupudos honorários do que propriamente pensando na pátria amada Brasil. A pauta livre, o assunto que merece destaque na ótica dos nossos formadores de opinião. Dr. Edson Vestina, seu destaque. Meu destaque é o seguinte: eu gostaria de me dirigir aos nossos telespectadores para que nós tenhamos consciência. Eu quero trazer à baila a questão da acessibilidade. O que é acessibilidade? Abrir uma porta maior para que a cadeira de roda passe? Não é isso, minha gente. Acessibilidade é um conceito muito maior. Cada um de nós temos responsabilidade. É evidente que o dever maior é do poder público, mas cada um, de per si, tem responsabilidade com os nossos deficientes, com aquelas pessoas que têm dificuldade, determinadas incapacidades. Nós temos que oportunizar o estudo para essa gente, incluí-las nas escolas com os normais, os ditos normais, para que eles possam ter as mesmas chances. O cego possa usar a internet com instrumentos que dê acesso. Não é uma utopia? Não, isso é 2000, tem uma lei, em 2004 tem uma regulamentação, um decreto presidencial, tem que fazer. Não é utopia, não, é obrigação. Fique aí e confira depois do intervalo. Agentes que atuaram em redução de crimes no estado receberão bônus. Santa Casa fica sem equipe médica de urologia oncológica. O Direto ao Ponto volta já.
Inscreva-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Se você teve catapora, você pode desenvolver Zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem Zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o Zoster. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Voltamos com o Direto ao Ponto para o nosso último bloco, analisando e debatendo os principais fatos que envolvem toda a sociedade. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil e família. Elias Marguno, coordenador do Observatório Social de Sorocaba, e Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, representante da OAB Sorocaba. E o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, anunciou o pagamento de bônus para os policiais civis, militares e técnico-científico do Estado de São Paulo. A bonificação relacionada às metas do primeiro trimestre deste ano será paga em 5 de outubro, já relativos ao segundo trimestre será em 5 de novembro. Serão beneficiados aí policiais que atuam em áreas em que houve aí uma redução no índice de homicídios dolosos, latrocínios, roubos e furtos de veículos e roubo em geral. Doutor Ézio Vestina, como vê esta iniciativa do secretário de Segurança Pública, o secretário Alexandre de Moraes? Este não é um paliativo perigoso? Não seria interessante
que a Secretaria de Segurança Pública trabalhasse junto ao governo do estado para o aumento real do salário dos policiais e não ficar apresentando bônus que pode criar um problema dentro da própria corporação com aqueles que recebem e aqueles que não recebem, doutor Vestino? As duas coisas caminham juntos. É evidente que nós temos que sempre buscar uma melhora salarial para o homem da segurança pública. Mas eu não vejo como errado você fomentar a meritocracia. Se uma determinada delegacia, se uma determinada companhia procura se trabalhar melhor, o seu comandante estimula os seus policiais, o delegado estimula a investigação, quer aquela do investigador, quer daquele que faz a estudo pericial, para que você chegue ao bandido e prenda o marginal, eu não vejo mal algum você fazer isso. Os bancos fazem isso, todo mundo tem direito de ser premiado por um bom trabalho. Agora, nós temos uma polícia profissional, principalmente na área da polícia militar. Olha, Oliveira, ela está preparada para esse Eu penso que nós temos uma Será polícia, que os comandantes... tanto a polícia militar como a polícia civil, é muito preparada, porque se não fosse, para trabalhar com as dificuldades que nós temos aqui no Brasil, essas leis que impedem o trabalho, se não fosse a abnegação de cada um dos homens, tem gente que trabalha errado? Claro que tem. Tem na polícia, tem entre os advogados, tem entre os médicos, entre os jornalistas, claro que tem, isso tem em todo lugar. Mas a grande maioria é abnegada, trabalha e quer resolver as questões. Não coloco dentro desse aspecto, eu coloco dentro do aspecto administrativo. Será que a nossa polícia ela está formatada? Ou seja, a estrutura, o modelo de administrativo hoje, ele permite esse tipo de situação? Tá sim, Oliveira, eu posso falar... O comandante vai ser, aí eu pego, o comandante da polícia militar de uma determinada companhia vai ser leal na hora de poder qualificar, ou seja, que aquele policial participou daquele tipo de atuação e merece aquele tipo de benefício, ou ele simplesmente pelo código militar, pelas regras da polícia militar, tirará esse policial daquele benefício num determinado momento por represália? Da mesma forma a polícia civil? Essa é a minha pergunta. Olha, Oliveira, eu posso garantir para você, eu estou atuando num caso parecido com isso. Existe toda uma regulamentação que chama-se formação de conceito. É feito pelo superior imediato e passa pelo crivo do comandante. O superior imediato tem que observar o seu subordinado e dar uma nota. E aquela nota passa por reavaliação do comandante do batalhão. Então, para quê? Justamente para estimular o homem a trabalhar direito. Ele vai ter com isso ao reconhecimento. Isso serve para a sua promoção e para também eu ganhar o bônus que o governo dá. É uma forma até de você evitar que o policial fique patrulhando só em frente de padaria, de mercado, para ganhar o que nós chamamos de bico. Doutor Ele se interessará pelo serviço público. Eu vejo de outra forma a questão da aferição. A coisa é um pouquinho, eu vejo que ela é até um pouco simplista. Esses prêmios de produtividade que estão sendo, assim, que existe esse fomento, eu falo, São Paulo sempre atravessa uma temporada de ideias exóticas. Essa é uma delas, certo? Porque prefere dar bônus, porque o bônus não está incluído no salário, então não vou ter aumento um aumento de despesa fixa. Prefere aí dar uma esmolinha, né? Essa aferição, ela é feita de acordo com os critérios de produtividade, certo? Não vai ser pura e simplesmente por um critério subjetivo do comandante falando assim, não, eu gosto dele porque ele tem olhos azuis, então eu vou chegar e vou apontar uma produção melhor para ele. Não, o policial ele vai ter que apresentar, vão ter critérios estatísticos para isso. Mas esse é o grande problema quando se coloca à frente da Secretaria da Segurança uma pessoa que não tem a menor noção, a menor intimidade com o assunto que é o atual secretário de Segurança, Alexandre Moraes. E como operador do direito, tem os seus predicados, mas como operador efetivo da área de segurança pública, melhor seria se ele estivesse dentro de uma cozinha, né? Vamos lá, vai cozinhar que é muito melhor.
Elias Marguno, você é um empresário, me permita, de sucesso. É um especialista na área de licitações públicas. Conhece, assim como os nossos especialistas aqui, sobre o tema. E eu te pergunto, como você vê essa iniciativa do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo? Volto a dizer que esse secretário também não entende de gestão pública. Por quê? Foi até dito aqui que ele seria um bom cozinheiro, um bom chefe de cozinha. O que acontece no atual governo, eu tenho repetido, essa é a terceira vez que eu vou falar essa semana do nome do governador Alckmin. O governador Alckmin tem mostrado que ele é muito fraco em gestão pública. Por que ele é muito fraco? Ele tem colocado pessoas para fazer coisas, para tapar buraco aqui, ali. O doutor Ezio falou uma coisa muito importante, prestei muita atenção. A valorização, a avaliação é um processo contínuo, que não é um processo que se faz em um mês porque, tive uma ideia. Não é assim que se faz as coisas. Isso é um processo contínuo, avaliação. O mais importante que o governador deveria ver é a remuneração. Esse é o ponto X. A partir da remuneração, o reconhecimento é mais do que óbvio. Se há alguma coisa indo bem nessa área, tudo tem que fazer sim o reconhecimento. Agora, a gente sabe, por exemplo, a Polícia Civil não tem contingente, a Polícia Militar também está defasada. Então, essa questão eu chamo de um tapa-buraco da administração desse atual secretário. É uma coisa que não vai resolver nada. Quer fechar essa questão aí, doutor Vectina? Parece que o senhor teve... Só para fechar. Sim, eu volto a insistir. O Claudinei foi delegado, ele sabe disso. Em termos do policial, falando pelo policial, nós temos muita gente abnegada lá. Nós temos pessoas que trabalham com vontade, é idealista. Mas em momento algum essa questão foi colocada em xeque aqui. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo assim, você perguntou, não era melhor dar aumento de salário? Eu falei, as duas coisas andam juntas. Exato. Você tem que ter o aumento do salário, mas nada impede que você também premie o bom trabalho. Já premiaram, doutor Vectina, a cooperação delegada não deu em nada. Não, a cooperação delegada é outra coisa. Mas é outra coisa. Desculpa, mas é outra coisa. Outra coisa. A operação delegada é para fazer o homem trabalhar no seu horário de folga. E que já acabou em nada. É um absurdo isso, né? Isso daqui é para que você faça o homem trabalhar com mais empenho, com dedicação e veja o resultado do seu trabalho. Vamos só colocar o seguinte, a operação delegada, ela foi feita visando o policial trabalhar nas horas de folga, aumentar o seu rendimento para melhorar o seu salário. Essa foi não deu em nada. Busque a realidade hoje da operação delegada. Agora aparece esse novo remendo aí, uma nova alternativa. Cada período eles vêm com uma, é essa questão que está se colocando. São Paulo é a temporada das ideias exóticas. A lei delegada é uma ideia exótica, esse bônus é uma ideia mais exótica ainda. É aviltante o ser humano, o servidor público, ser guindado a essa situação de ter que ficar recebendo esmolas, bônus adicionais, por isso ou por aquilo, e também trabalhar na sua hora de folga. Doutor Vectina, fecha. Fechando, eu ainda vou continuar insistindo. Eu acho que nada impede de você premiar a meritocracia. Com os professores está acontecendo a mesma coisa, seja exótica ou não, e com os policiais está acontecendo a mesma coisa. Tudo que vier para beneficiar o policial, eu vou sempre estar de favor, seja exótico ou não seja exótico. Aliás, esse secretário de Segurança Pública deveria verificar a lista de reivindicação do Sindicato da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que ele recebeu há 3, 4 meses. A Cidinha Queiroz, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis, esteve recentemente na Rádio Cacique Estadão e disse que o secretário recebeu de uma maneira muito cordial na Secretaria de Segurança Pública, mas que até agora, na prática, não colocou nada. A Santa Casa de Sorocaba reincidiu o contrato com a equipe médica que atende no setor de urologia, oncologia do hospital. A medida teve como objetivo reduzir o valor gasto com esse atendimento. A rescisão preocupa os pacientes que estão em tratamento contra o câncer e precisam fazer cirurgia com urgência. Dr. Claudinei Fernando Machado. Veja, a saúde pública de Sorocaba, maiormente ali a Santa Casa, parece que vai de mal a pior. É necessário lembrar ao nosso telespectador que a Santa Casa está sob requisição da Prefeitura. Agora eu fico me perguntando, né? Tanto se falou que havia um gasto desmedido de toda a administração anterior, não estou fazendo defesa,
Mas a gente vê que a atual administração, ela também aí está demonstrando que o cobertor sempre é curto. Agora, a pergunta que fica no ar é o seguinte: essa equipe que lá laborava, que tinha seu contrato mediante com a Irmandade, está sob requisição, eu fico muito preocupado se a Prefeitura não vai promover um desmonte das equipes clínicas que trabalhavam, que laboravam na Santa Casa, e como é que vai ser feita a devolução da Santa Casa, de todo o próprio da Santa Casa para a equipe da Irmandade, se está aí cortando os seus contratos? Aliás, a Santa Casa vai ter que devolver, a Prefeitura vai ter que devolver muitas coisas, inclusive o Hospital Vera Cruz, que a Prefeitura está devendo 3 milhões de reais, segundo o depoimento de um dos responsáveis da CPI nessa semana na Câmara de Sorocaba. Doutor Ezio Vestina. Essa história da Santa Casa, rescindir o contrato aqui é brincadeira, né? Se tem alguma coisa que vem do nada, como o Claudinei falou no outro assunto, é isso. Como é que você chega para um indivíduo que está no meio de um tratamento de câncer contínuo e fala, viu, não posso atender mais você porque foi rescindido o contrato? É de uma irresponsabilidade, é de uma brincadeira de mau gosto que não tem tamanho. Como é que nós vamos abandonar tratamento de câncer, minha gente? Como é que você vai fazer? Como é que você pega um paciente e fala, nós vamos dar uma paradinha aí uns 6 meses até fazer um outro contrato, daqui 6 meses você volta. O indivíduo morreu, o indivíduo está morto, não adianta mais. Elias, conclua. Nós não podemos fazer isso, tem que ter uma continuidade. Elias, deixei para você. Você complica a minha vida, hein? Então, câmera 3. Não, eu sei, vocês dois aqui estão complicando esse negócio, porque esse negócio de Santa Casa, já todo mundo sabe que é caso de polícia. Reduzir custos de qualquer maneira, nós não sabemos, porque não existe a comunicação da Prefeitura, um bom serviço de comunicação a esse respeito. E eu volto sempre a dizer o seguinte: eu não sei se é da Santa Casa que nós temos que reduzir o custo desse ou daquele serviço. Eu ainda estou preocupado com a quantidade de comissionados que nós temos. Eu estou preocupado com o tamanho do salário dos secretários da Prefeitura. Eu acho que nós temos que começar, já que a crise está aí, vamos começar a reduzir pela metade os salários daqueles dirigentes que podem, que estão ganhando 2 valores ou 3 valores aí. E eu acho que o foco da Prefeitura está errado. Infelizmente, o foco está errado. Cortar a educação, cortar valores de saúde, isso está errado. Infelizmente, precisa de mais comunicação e precisa trazer a coisa mais transparente. O que me faz, nesse momento, terminar o final de semana triste, é saber que dezenas de pessoas aguardam numa fila por um tratamento nesta área específica e a Prefeitura de Sorocaba simplesmente deixa esse contrato chegar no ponto em que chegou sem nenhuma solução. Como passará o prefeito Antônio Carlos Panunzio, o secretário da Saúde, neste final de semana, sabendo que enquanto eles dormem ou passeiam pelos seus carros oficiais pela cidade, pessoas podem estar morrendo pela falta desse atendimento na Santa Casa de Sorocaba? Nesta edição do Direto ao Ponto, compôs nossa tribuna de formadores de opinião independente, Dr. Ezio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil e família. Elias Marguno, coordenador do Observatório Social de Sorocaba, e Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, representante da OAB Sorocaba. Nossa missão: debater os fatos com a independência que você merece. A conclusão é sua. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Encontro marcado na próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá.